Bem-vindos ao Canal Médico, um prazer estar com vocês. Vamos hoje tocar num assunto de vital importância, porquanto representa um dos sistemas de relação humana dos mais importantes. Para falar sobre saúde ocular, o que devemos saber? Nosso convidado especial, membro fundador e ex-presidente da Associação de Catarata e Cirurgia Refrativa, membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e membro honorário da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Refiro-me ao professor Miguel Padilha, uma mente brilhante, dedicado à oftalmologia, uma grande folha de serviços prestados ao progresso da especialidade. Professor Miguel Padilha, um prazer estar conosco e tenho certeza que vai apresentar o assunto com a fluidez que o senhor tem e o autoconhecimento que tem da especialidade. Fique à vontade. Professor Elderson, é um prazer imenso estar aqui participando deste programa médico, que eu tenho certeza poderá ser útil àqueles que acompanham essa experiência notável de disseminar conhecimentos em todos os níveis. Eu desde sempre me encantei com a oftalmologia, exatamente porque se trata de cuidar de um dos órgãos mais importantes. Não é que eu tenha qualquer preconceito contra quem cuida do coração, quem cuida do cérebro, mas tudo isso se integra, de certa maneira, dentro do globo ocular. E eu me senti atraído pela oftalmologia no dia em que eu pude ver o exame de um fundo de olho, quando eu tinha tido uma experiência de anatomia patológica. Então, através das células, eu podia entender como é que funcionavam os órgãos. Mas no dia que eu consegui ver ao vivo e a cores, o conjunto de vasos dentro do globo ocular, eu percebi a importância desse dom da visão. Então, para esta apresentação, eu busquei esse assunto que eu acho extremamente relevante, que é a saúde ocular. O que devemos saber para preservá-la. Então, nessa entrada, eu gostaria de explicar um pouquinho, rever um pouco de alguns conceitos anatômicos dos olhos, né? Todos nós, para podermos enxergar bem, nós temos que ter uma série de componentes anatômicos do olho transparentes. Esse primeiro elemento se chama córnea. Exatamente essa córnea, ela é como se fosse o vidro do relógio. Ele protege o olho, ele é transparente, diferentemente do resto do olho, que é a esclera, que é um tecido bastante resistente a impacto. E então nós temos ali aquele círculo verde delimitando a córnea, e lá no fundo, como se fosse o mostrador desse mesmo relógio, nós temos a íris, que é a estrutura colorida do olho, e essa íris ela pode variar desde uma íris sem melanina e aí até com bastante melanina, são os olhos negros. No centro nós temos a pupila. A pupila é uma abertura que permite a entrada da luz, que vai atingir a retina, onde vai se processar um fenômeno luminoso. Muitas pessoas imaginam que dentro do olho se forma a imagem. Não é isso, não é assim que as coisas acontecem. A retina é formada de milhões de células fotorreceptoras que se dividem entre cones e bastonetes. Os cones, eles estão mais bem adaptados em ambientes de muita luz. Por exemplo, se você entra num cinema e tenta olhar uma cadeira que poderia estar vazia, se você está olhando em frente, procurando a cadeira, são os cones que estão focalizando essa cadeira e você não vai conseguir perceber que a cadeira está vazia. Porque, repito, os cones precisam de muita luz. Se você olhar ligeiramente para o lado, aí sim, os bastonetes que revestem toda a retina,
em ambiente de penumbra ou de pouca luminosidade, serão os bastonetes que vão nos ajudar a localizar a cadeira vazia no cinema. Então, nós temos, na verdade, em função da questão da luminosidade, o globo ocular, a visão para se processar muito bem, ela necessita de luz. Então, todos os objetos emitem luz. E é essa luz que, chegando na retina, ele provoca um print, vamos assim chamar, nas células fotorreceptoras. Só isso. E quando essa energia luminosa atinge as células fotorreceptoras, sejam cones ou bastonetes, se produz um fenômeno químico de liberação de energia, ou seja, a luz provoca a queima de uma substância chamada rodopsina e essa queima provoca um impulso elétrico. Então, são esses impulsos elétricos que conduzem de forma bilateral pelos dois olhos esse impulso elétrico, ele caminha por todo o nervo óptico, passa no interior do cérebro pela região chamada de quiasma óptico e, com isso, chega ao cerebelo. É aqui, nessa região occipital, que então esse impulso elétrico se transforma, na verdade, em impulso visual. É dessa maneira que se processa, portanto, esse caminho e, dessa maneira, nós temos mais uma informação a dar. Se você tem algum trauma intracraniano, um edema, por exemplo, esse edema pode, de certa maneira, cortar esse estímulo luminoso. Ou então um câncer, um tumor, por exemplo, do quiasma óptico, esse tumor pode comprimir essas fibras do nervo óptico. Então, nós, oftalmologistas, temos condições de, através de um exame chamado campo visual, perceber onde é que está se processando ou o edema ou um tumor cerebral. Então, é importante que as pessoas tenham essa ideia de que o estímulo luminoso, ele provoca simplesmente uma queima de uma substância e libera um impulso elétrico. O olho, então, só funciona para isso, né? O olho, propriamente, ele não enxerga, ele não vê. A outra coisa é que, em geral, esse print é feito na retina de maneira de cabeça para baixo. É interessante isso. Se você está olhando a imagem, por exemplo, ali mostrada de uma igreja, na verdade, o print que se faz na retina, essa igreja, ela está com a torre virada para baixo. E dali, então, pelos impulsos elétricos, é lá no cerebelo que a imagem é revertida para a posição normal. Muitos pacientes se queixam de chamadas moscas volantes, ou seja, eles veem uma quantidade imensa de pequenas manchas no campo visual. De modo geral, isso tem a ver apenas com a idade do paciente. Com a idade, é natural que o vítreo é uma gelatina que preenche todo este globo ocular. Então, a percepção destas alterações, que nós chamamos de floaters, é normal, a não ser quando isso acontece de maneira súbita. O indivíduo nunca viu isso e, de repente, ele se assusta com a percepção dessas moscas volantes. Quando é um paciente míope, este paciente deve tomar o maior cuidado e procurar logo um oftalmologista, porque isso pode ser um sinal, um indício de um descolamento de retina. No descolamento de retina, quando há um rasgão da retina, pode se liberar pequenas partículas desse tecido retiniano ou haver um pequeno sangramento. E esse sangramento acaba promovendo a percepção dessas chamadas moscas volantes. Mas, de modo geral, elas são benignas, não há por que os pacientes se assustarem com isto. Neste momento, é bom a gente comentar sobre um conceito do que é cegueira. As pessoas imaginam que cegueira, a palavra cegueira, significa única e exclusivamente as pessoas que não enxergam absolutamente nada. Precisa de alguém para conduzi-lo para caminhar dentro de casa ou na rua. Não é bem isto. Mas o que é a visão normal, antes de mais nada?
coube a um oftalmologista holandês, Herman Snellen, criar um método através de um desenho que se chama de escala de Snellen, para que a gente tenha exatamente a capacidade de traduzir essa acuidade visual numa nomenclatura que ela pode ser entendida aqui ou no Japão. Então, quando eu digo que um paciente tem visão 100%, é porque esse paciente tem uma visão 20/20. Isso é uma escala americana, onde significa que para ver aquelas letras pequenas, a 20 pés correspondem a aproximadamente 6 metros. Nesse momento, o globo ocular está absolutamente relaxado, não há nenhuma participação dos músculos ciliares buscando compensar qualquer forma de ametropia, e aí ele consegue ler aquelas letras menores a 6 metros. Então nós dizemos que ele está com uma visão de 20/20. Isso é mais nos Estados Unidos, em toda a América Latina, mas na Europa, de modo geral, eles têm uma outra maneira de ler. Quando esse paciente tem a visão perfeita, é igual a 1. Se ele tem uma visão, por exemplo, de 20/50, o que significa 20/50? Significa que aquela letra que ele está a 20 pés, ele deveria ler se a mesma cartela estivesse a 50 pés, mas não se consegue, ele não consegue. Se ele pegar essas letras com esse tamanho e transferir isso para 50 pés mais longe, ele não vai conseguir ler. Então ele tem uma deficiência visual, tem uma redução de visão. Já na Europa eles falam que tem 5/10 de visão. As pessoas que têm entre 20/70 e 20/200 de acuidade visual, elas são consideradas de portadores de baixa visão, por uma série de circunstâncias. Uma série de circunstâncias podem levar a essas pessoas a uma baixa de visão, seja por alguma doença, por alguma alteração na transparência da córnea. E 20/200, por exemplo, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, na Europa significa que tem 1/10 de visão. Acredita-se, através da IBGE, que no Brasil devam existir 6 milhões de brasileiros com esse tipo de déficit visual. Agora, do ponto de vista legal, é outra história. As pessoas que tenham no melhor olho uma visão igual ou pior a 20/400, é o que está mais ou menos reproduzido nesse diapositivo aí, significa que este paciente, se nós pegarmos essas letras que ele deveria ler a 400 pés, ele não vai conseguir. Então, esse paciente tem uma deficiência séria. E aí, isto, do ponto de vista legal, já classifica ou já demonstra uma deficiência muito grave. Isso aí, do ponto de vista legal, é que se chama cegueira. Então, uma pessoa nessas condições, ele não pode dirigir, ele não pode exercer uma série de profissões, e por isso, de acordo com a legislação vigente, ele tem direito a requerer, inclusive, algum tipo de aposentadoria precoce, algum tipo de seguro, frente a essa cegueira legal, repito. No Brasil, calcula-se em torno de 500 mil brasileiros portadores dessa cegueira legal. Numa circunstância como essa, professor Padilha, um motorista com essa visão não consegue enxergar placas de sinalização? Não, exatamente. Se eu pegar essa cartela e levar para 400 pés, o que equivale mais ou menos às placas de sinalização, ele não vai conseguir ler. Então ele não teria. Mas não precisa nem ter uma cegueira desse ponto. Segundo o Detran, um indivíduo, para renovar sua carteira de motorista, ele tem que ter, agora já vou usar o código oftalmológico. Se ele tiver num olho visão 20/20, todos agora já devem estar entendendo, se ele tem 20/20 no olho, ele pode ter 20/40, 20/50, pode até ter uma prótese. Se ele tiver 20/20 no olho, ele tem direito à renovação da sua carteira de motorista.
Se ele tiver 20/30 e 20/40 no olho, ele ainda consegue a sua carteira de habilitação. De qualquer maneira, essa carteira de habilitação ele consegue, seja com a correção de óculos, tem que ter com correção, né? Ele não pode ter 20/40 e querer a habilitação, que ele não vai conseguir, né? Então, se ele tiver 20/20 com correção, portanto, com óculos ou lente de contato, ele renova a sua carteira sem motorista, a sua carteira de motorista. Se ele tiver um olho apenas e tiver visão 20/20, a única coisa que o Detran exige a mais é um exame chamado campo visual, que demonstre que ele tem visão plena 20/20, mas ele tem um campo de visual com esse olho único de 180 graus, né? Se ele tiver 20/20, visão central, portanto, 20/20, mas tiver por qualquer motivo uma redução desse campo visual, o Detran pode não renovar a sua carteira de motorista. Em condições usuais, quando o indivíduo perde a capacidade de ver através de um olho, o outro compensa, aumenta esse campo visual espontaneamente ou ele já traz esse campo visual? Há um período de adaptação. O cérebro, por alguns mecanismos, desenvolve, não é exatamente a visão binocular com o senso perfeito de profundidade de foco, mas ele apenas com o olho ele consegue de usar mecanismos que, pela sombra dos objetos, por outros mecanismos cerebrais que ele desenvolve, ele consegue recuperar razoavelmente bem esse sentido de profundidade e pode dirigir muito bem sem grandes problemas. Agora, outro problema que às vezes a gente esquece é que, no caso, por exemplo, existem pessoas que, se não usassem óculos, poderiam ser consideradas legalmente cegas. Por exemplo, pacientes míopes. O que é a miopia? Para explicar a miopia, vamos entender o que é o olho normal. O olho normal é aquele olho que mede aproximadamente em torno de 23 milímetros de diâmetro, o que significa que os feixes de luz que penetram através da pupila, eles convergem todos esses raios luminosos para formar uma imagem sobre a retina. Portanto, esse olho é um olho hemétrope, ou seja, tem todas as suas medidas normais. No olho míope, o que acontece? Esse olho é um pouco mais longo do que o olho normal. E o fato de ser mais longo, quanto mais longo, mais míope este olho. Então você vê, se um olho normal tem 23 milímetros, um olho míope de 30 milímetros existe, essa miopia vai a 20 e tantos graus de miopia. Ou seja, um indivíduo com essa miopia total, ele não consegue ver sequer, contar dedos a 30 centímetros, ele seria um cego, mas graças aos óculos, às lentes de contatos, ele consegue obter uma visão normal 20/20. Né? Voltando atrás, na outra situação oposta, ali tem a representação do olho míope, que não consegue ver aquela casa ao longe, mas os objetos mais próximos ele consegue ainda ver. O hipermétrope, ao contrário, é um olho curto, ou seja, esse olho tem menos que 23 milímetros. Então, esse olho, ele tem uma dificuldade de ver principalmente perto. O hipermetro, ele vê muito bem longe, mas não vê bem perto. E aí, o que isso traz em termos práticos do dia a dia? A questão da escolaridade. Muitas crianças perdem a sua performance, a sua capacidade de seguir na escola com bom rendimento escolar, porque graças à hipermetropia são crianças, se não diagnosticadas ainda no momento da alfabetização, essas crianças perdem o interesse pela leitura. Elas cansam facilmente, elas querem ler, mas para poder ler ele tem que acomodar violentamente, ele tem que colocar todos os músculos responsáveis pela acomodação para trabalhar, e ele aí acaba se desinteressando pela leitura, não gosta, prefere
os ambientes amplos, porque para longe ele relaxa totalmente a sua musculatura e vê muito bem. Ao longe, gosta do futebol, gosta de praticar natação, aí pais e professores se enganam e rotulam. Esse garoto é preguiçoso, ele não gosta de ler, não gosta de estudar. Você corrige com simples óculos ou lente de contato e ele volta a enxergar perfeitamente. Por sinal, a legislação obriga nas escolas, no período de alfabetização, que as crianças, pelo menos das escolas públicas, sejam submetidas a este exame de Snellen, fazer os testes para medir a acuidade visual. Já na terceira situação, que nós chamamos de ametropias, quer dizer, olhos que não são devidamente métricos, não sejam perfeitos, são os astigmatismos. Os astigmatismos não têm nada a ver nem com a miopia, olho longo, nem tem nada a ver com a hipermetropia, olho curto. Tem apenas a ver com uma deformidade da córnea, porque a córnea, sendo uma estrutura esférica, todos os estímulos luminosos, todos os feixes luminosos, sejam os que vêm pelo meridiano vertical da córnea, sejam pelos feixes luminosos que venham pela interseção desses verticais com os feixes horizontais, todos acabam se coincidindo sobre a retina. No astigmata não, essa curvatura, melhor dizendo, esse meridiano vertical, ele pode ser totalmente diferente do horizontal. Portanto, os feixes de luz que vêm na horizontal são diferentes os feixes luminosos que vêm na vertical e eles chegam, um pode bater na retina, o outro não, pode ser antes ou até depois. Então isso produz uma figura deformada na retina, mais ou menos como é isso. Eles vêm dessa maneira, totalmente sem nitidez, nem para longe nem para perto. Então ele tem que usar uma correção óptica especial. Isso aí nos faz lembrar um pintor, né, o El Greco, que viveu muitos anos na Espanha. Ele é caracterizado por essas imagens longilíneas, quase todas as suas pinturas são dessa maneira. Então, vários pesquisadores, estudiosos, chegaram à conclusão que El Greco desenhava dessa maneira porque ele era estigmata, era do jeito que ele via. Graças a Deus, não existiam óculos para corrigir o astigmatismo, senão El Greco não teria existido e nós não teríamos hoje o privilégio de estar podendo apreciar essas pinturas dele. Mas isso é extremamente interessante, essa associação desses problemas com o astigmatismo. Só para ter uma ideia dos dados da Organização Mundial de Saúde, em termos de estimativas, acredita-se que no Brasil nós temos 59 milhões de míopes, né, no Brasil, e 2 bilhões no mundo. Hipermétropes, 65 milhões no Brasil e 20 milhões de astigmatas. Agora, é importante saber que provavelmente nós vamos ter ainda um aumento muito grande de miopia no mundo inteiro. E por quê? 3 causas. Fator genético, você vê, por exemplo, no Japão. O Japão hoje, 90% dos jovens são míopes. Primeiro estão dentro de uma ilha, né? Então aquela genética carrega a multiplicação da miopia no Japão. Então, não tenha dúvida, numa família onde um pai seja míope, o avô é míope, provavelmente filhos e netos poderão também ser míopes. Tem fatores ligados a excesso, isso é um problema de exposição aos tablets, aos celulares, porque aquilo de ficar muito perto acaba, de certa maneira, essa questão de ficar muito perto acaba estimulando uma tendência a esse olho miopizar. E tem um outro fator importante ligado à falta de exposição ao sol. Já está provado, através de vários estudos, principalmente na China, de que toda criança entre 1 ano e 4 anos devem tomar sol pelo menos uns 30 minutos por dia, porque o sol
através do raio ultravioleta, acaba estimulando a produção de uma substância dopamina. A ausência da dopamina provoca o crescimento do olho. A presença da dopamina inibe esse crescimento do olho. Então, por exemplo, a miopia apresenta um maior índice, por exemplo, nos países nórdicos do que no equatorial, exatamente por essa falta de exposição ao sol. As crianças passam grande parte do ano dentro de ambientes confinados, sem exposição ao sol, e isso demonstrou já cientificamente que essa falta de exposição ao sol poderá ser responsável por uma verdadeira miopia. Se hoje já estamos, como falou ali, com 2 bilhões de míopes, pode ser que em 30 anos nós tenhamos aí, dobrando 5 bilhões de míopes, só por causa desse fator exposição ao sol. Uma outra situação também é a questão da presbiopia ou vista cansada, né? A vista cansada, isso ninguém escapa. Todo mundo, quando chega aos 40 anos, começa a apresentar um problema de impedimento de ver perto, né? Ali nesse desenho eu estou mostrando ali o que acontece, ou seja, quando nós estamos enxergando ao longe, existe o chamado músculo ciliar que relaxa. Para ver longe, nós não precisamos acomodar nada. Só o fato de relaxar os olhos vendo ao longe, o cristalino tende a emagrecer, vamos supor assim. Então há uma situação perfeita para ele ver bem ao longe, sem precisar acomodar esse cristalino. Ao contrário, se eu vou ler, esse cristalino, ele aumenta o seu diâmetro anteroposterior às custas de uma contração muscular. Então isso se chama acomodação. Até os 40 anos, esse mecanismo funciona muito bem. Depois dos 40, existia uma teoria que dizia antigamente que seria a presbiopia derivado de uma atrofia do músculo ciliar. Isso já não está assim tão estabelecido mais. O músculo ciliar continua ainda funcionando até os 50, 55 anos, sem problema. Então, por que aparece a vista cansada? É porque existe uma esclerose do cristalino. A partir dos 40 anos, a parte central do cristalino, como se fosse o caroço de um abacate, ele vai endurecendo, vai esclerosando. Então, o cristalino já não tem mais aquela flexibilidade fantástica que ele tinha. Então, por conta disso, a pessoa, a partir dos 40 anos, começa a ter dificuldade para ler. Ele vai ler e estica o braço. Estica o braço. Aí é chamado presbiopia ou síndrome do braço curto. Chega no momento, eu não estou conseguindo mais ler, o cristalino não consegue mais, não permite mais a esse indivíduo dos 40 anos ler. Tem que usar um óculos de lente positiva para trazer o foco. Agora sim, com óculos eu vejo muito bem, muito tranquilo. E isso é provado também porque a exposição ao sol produz essa esclerose que nos países nórdicos, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Islândia, essa presbiopia começa mais tarde, por volta dos 45 anos. Então eles gozam mais 5 anos com essa visão boa para longe e para perto. Aqui no Brasil, em torno de 40. E dependendo, eu vejo pacientes já com 38 anos apresentando vista cansada. É a exposição ao sol. O próximo, então, aqui vamos ver lá como é que a gente resolve isso. Da presbiopia, nós temos óculos para perto, que pode ser na forma de um monofocal, bifocal, que é uma tecnologia já ultrapassada, ou as chamadas lentes progressivas ou multifocais, em que ele, no mesmo óculos, pode colocar uma correção para longe, para distância intermediária ou para perto. É o meio mais comum de se resolver o problema da presbiopia. Ou lente de contato. Temos lente de contato também para corrigir o problema. Próximo. Para várias distâncias.
Ou lente de contato. Existem pacientes que detestam o óculos, ok, tem lente de contato. Essas lentes de contato também existem sob a forma de lente de contato bi- ou multifocais. Agora, a lente de contato é hoje, sem dúvida nenhuma, um recurso muito útil, aprovado pela comunidade oftalmológica, mas o que nós sempre chamamos atenção é para evitar aquilo que está demonstrado ali à direita dessa projeção. São as chamadas lentes de efeito fun, ou seja, para se divertir. Isso é um perigo, né? Nós temos feito tantas campanhas para que evitem usar isso que hoje já se tornou menos comum. Existem pacientes que nos perguntam, mas doutor, eu posso usar lente para mudar a cor do olho? Ok, nós não somos contra. Tem pessoas que gostam de ter o olho azul, outros gostam de ter olho verde, tudo bem, usando com cuidado, usando com rigor nesse controle, nós evitamos problemas como esse. O que é isso? Isso se chama uma conjuntivite papilar gigante. Isso por que acontece? Pessoas que não cuidam bem da higiene das lentes de contato. Eu já tive paciente que usa saliva, cospe na lente de contato para facilitar a sua... Eu já tive um paciente que na mesma hora que eu presenciei essa cena no meu consultório, o senhor está proibido de usar lente de contato. Ele estava com a mãe do lado, eu falei, a senhora será responsável se esse garoto tiver um problema sério nesse olho. Não pode, de jeito nenhum. Então, manter as lentes bem lavadas, bem limpas, aprender a colocar e tirar, ter horas de uso, não pode pegar uma lente de contato e querer usar direto por 18 horas seguidas, porque pode trazer problemas. Então, que problemas são esses? Não quero aterrorizar, mas estamos cansados de ver casos de infecção na córnea, aí está um caso à esquerda, de uma lesão na córnea por exposição excessiva que ulcerou a córnea, e se nessa infecção aparece uma bactéria chamada Acanthamoeba, meu Deus, é terrível, terrível. O tratamento disso, nós nem temos drogas adequadas no Brasil, temos que importar drogas para enfrentar uma infecção por Acanthamoeba. É muito perigoso. Pode até chegar à necessidade de fazer transplante de córnea, tirar essa córnea doente por uso de lente de contato. À direita, estamos vendo lá uma situação em que foi feito o transplante de córnea por uso inadequado e indevido. Repito, lente de contato bem monitorizado, não vejo problema. Minha filha já usa lente de contato há 40 anos, nunca teve problema. Mas, e muita gente, são milhares, diria milhões de pessoas no mundo inteiro que usam. Mas tem que ter a consciência de que isso é um corpo estranho. E em sendo um corpo estranho, tem que se tomar muito cuidado no manuseio, no número de horas que se dedica para usá-las, saber que tem um determinado momento que tem que tirar, colocar em líquido que preserve e faça asepsia. Tomando esses cuidados, é um elemento fantástico. Mas tem a pessoa que não quer nem o óculos, nem a lente de contato. Então, nós temos as cirurgias. Voltando atrás um instantinho, chama-se excimer laser. É um tipo de laser especial que ele tem a capacidade de shape, como se fosse o formão de um marceneiro. Ele modifica a curvatura da córnea, aquela estrutura que eu falei lá no início, como se fosse o tampo de vidro do relógio. Nós temos como mudar essa formatação dessa córnea e, dessa maneira, corrigir uma miopia, é o caso próximo aí, onde nós fazemos a mudança, interessante isto, simplesmente atuando na córnea, nós desbastamos essa córnea, então com isso a gente encurta o comprimento, o eixo do olho. É uma cirurgia relativamente simples, segura, excelentes resultados, sem nenhuma dúvida.
apenas tem os limites. Por exemplo, essa córnea, em geral, mede em torno de 520 micra. Eu, por exemplo, tenho como norma qualquer paciente que tenha uma córnea com menos que 500, por exemplo, 490, eu contraindico, porque aí você vai remover camadas desta córnea e pode trazer para 300 micra, aí começam a aparecer problemas. Mas se essa córnea tem em torno de 550 micra, a gente consegue reduzir miopias até de 10 graus. Já no caso da hipermetropia, o laser faz uma coisa interessante, porque na hipermetropia o olho é curto. Poxa, como é que eu vou fazer esse olho crescer? Não tem como, a não ser que você atue também na córnea. Então o que a gente faz? Com o laser, eu cavo, desculpe a expressão, mas é mais ou menos como isso, como um fosso em torno da parte apical da córnea, então a parte central se projeta, vai à frente, aí cresce o olho. É isso. A hipermetropia, então a gente usa desse recurso para corrigir as hipermetropias também dentro de alguns limites. Próximo, no astigmatismo, aí é uma cirurgia mais complexa. Nós temos que fazer algumas medidas através da topografia, que são esses exames aí à esquerda. Temos que avaliar exatamente os eixos desse astigmatismo e aí o laser atua exatamente naquele eixo que nós queremos corrigir. Em geral, esses eixos são perpendiculares. Nós temos que saber qual é o mais plano com o mais curvo. E aí você atua no mais curvo e com isso você aplana ele para ficar próximo ao outro, que já é plano. Pode parecer um pouco complicado, mas na prática é isso que a gente faz. E a figura de baixo, onde aparece aquele azul, significa que aquela imagem superior, onde em amarelo é o eixo do astigmatismo, nós conseguimos aplanar aquilo e ficou tudo por igual. Então, também tem os seus limites. Próximo, então, lá, hoje nós podemos dizer que com o laser nós podemos corrigir miopia até menos 10 dioptrias. O leigo fala graus. Nós, oftalmologistas, chamamos dioptrias. Dioptria é a capacidade da gente quebrar o feixe de raios luminosos que vêm do infinito e vão convergir em direção à retina. Então a gente mede isso em dioptrias. Até 10 a gente consegue usar o laser. Hipermetropia, não. Cavar esse fosso é um negócio mais complicado. A gente pode limitar isso em até 5 dioptrias. Os astigmatismos em torno de 3 dioptrias. Indo mais à frente, além destes graus, né, se for mais de 10, se for mais de 4, se for mais de 3 de astigmatismo, nós temos outros recursos, que eu não vou entrar em detalhes deles, mas apenas lembrar que eles existem. Nós podemos, por exemplo, implantar lentes em olhos fáscicos, significa um olho que tem cristalino. Nós só vamos colocar uma segunda lente, uma prótese intraocular para corrigir esses graus mais elevados. Ou fazer cirurgias facorrefrativas, que significa tirar o cristalino e colocar uma lente intraocular para corrigir aquela alta miopia, ou aquela alta hipermetropia ou astigmatismo, e os anéis intraostromais, que é uma tecnologia extremamente complexa, não caberia aqui, nesse momento, falar isso. E a presbiopia? Muitos perguntam, mas e para eu me livrar dos óculos, que eu tenho que usar toda hora que eu vou ler, ponho óculos. Vou olhar para um auditório, tenho que tirar o óculos. Põe óculos, tira óculos. Não quero usar óculos, nem quero usar lente de contato. É possível também. A gente tem o laser para fazer a correção da presbiopia através de uma técnica chamada micromonovisão, ou seja, nós podemos pegar um dos olhos, o olho predominante, e colocá-lo para longe. Corrigimos esse olho para ficar fantástico para longe. O outro olho, a gente, não dominante, para perto. Então você corrige os dois olhos, isso chama micromonovisão. O cérebro aceita isso sem nenhuma dificuldade.
Ali vamos falar um outro assunto que também merece toda a nossa atenção, que é o glaucoma. O glaucoma é considerada a doença pior de todas, porque é uma doença que os efeitos, os danos provocados pelo glaucoma são silenciosos. Qualquer um de nós pode estar aqui com glaucoma e nem sabe que tem essa doença, né? Existem vários tipos de glaucoma. O mais comum é o chamado glaucoma crônico simples, de ângulo aberto. Esse ângulo aberto é chamado assim porque o glaucoma é efeito do aumento da pressão intraocular. E o aumento da pressão intraocular se dá pelo aumento de humor aquoso que é criado. Esse humor aquoso é produzido, é secretado por trás da íris, onde está o corpo ciliar. O corpo ciliar é uma estrutura que eu falo para os meus clientes, é como se fosse uma fonte. Tem uma fonte que está minando água dia e noite. Dia e noite. Esse líquido, qual é a função dele? Por que mina a água o dia inteiro? Não é água. Esse humor aquoso, ele tem um concentrado de uma série de substâncias. Mas ele nutre o cristalino. O cristalino não tem irrigação, portanto, ele não é nutrido. É esse humor aquoso que vai nutrir o nosso cristalino. E vai nutrir a córnea. A córnea também é uma estrutura avascular, ela não tem vasos, portanto, ela precisa receber alimento. E esse alimento vem através do humor aquoso. Então, esse líquido é produzido na câmara posterior, ele vem pela pupila, enche a câmara anterior, nutre, recebe os dejetos e lança isso tudo através de uma malha que tem 360 graus em volta do contato limbo, que se chama, entre a córnea e a íris. Ali nós temos uma região por onde o excesso de líquido vai escoando e vai levando esses dejetos. Quando ocorre uma obstrução dessa região, que é o chamado trabéculo, que é uma malha, uma estrutura, né? Comparando assim de forma laica com o ralo de uma banheira ou de uma pia, vai entupindo por cabelos e outros objetos que ali vão ficando, essa pia daqui a pouquinho começa a transbordar água. O olho não tem como transbordar. Então aquele líquido vai ficando ali, aumentando, e essa pressão pode chegar a níveis até de 60 milímetros de mercúrio. E o normal gira entre 10 a 20. Mas é possível o olho chegar a 60, 70 de pressão. E aí, por propagação, essa pressão é reativada e vai parar em cima do nervo óptico. Aí é que está o perigo, porque essa pressão exagerada acaba produzindo a anóxia desse nervo óptico e, com o tempo, vai levando uma destruição pura e simplesmente do nervo óptico. Então, como consequência desse aumento da pressão intraocular, nós podemos ter uma destruição, essa que é a verdade, do nervo óptico. Lá vocês veem à direita a consequência dessa hipertensão, e isso traz destruição de inúmeros neurônios. São milhões de neurônios que a pessoa vai perdendo ao longo da evolução da doença. E aí, como consequência, ele começa a perder campo visual. Próximo. Então, nessa imagem, isso aí é um indivíduo que tem um campo visual perfeito, né? Foi aquilo que eu comentei. Um motorista, ele pode ter uma visão 20/20 e um campo visual perfeito de 180 graus em apenas um dos olhos. Ou seja, ele pode dirigir e ver se uma criança vai atravessar a rua, se há um cachorro saindo da esquerda, porque o campo visual dele é perfeito. Mas, com a evolução de um glaucoma, o que acontece? Aí está uma simulação. Isso aí. É incrível como muitos pacientes não se apercebem de que estão perdendo o campo visual. Eu já atendi, inclusive, um colega nosso, médico, que foi me procurar porque, Padilha, eu estou batendo nas colunas da minha garagem. Eu enxergo, eu vejo muito bem. Lógico, a visão central dele está ótima, ótima. Mas eu
já esfolei meu automóvel, já quebrei retrovisor, eu vim aqui para saber o que está acontecendo comigo. Está aí a explicação. Está perdendo o campo. Aí é que o Detran não permite, mesmo que você tenha os dois olhos que sejam 20, quer dizer, central eu estou vendo, lá no fundo dessa alameda, mas eu não tenho campo visual. Está perdida, não ganha a carteira. Na prática, então, ele vai bater nos carros laterais, né? Claro, Tá vendo? Exatamente. E isso aí, se isso aí ele não toma consciência desse fato, está ali, olha lá, o que vai evoluindo. E se ele ainda assim não faz o tratamento adequado, não se cuida, daí ele perde essa visão todinha. E, infelizmente, o problema do glaucoma é perdeu isso aí, não temos mais como recuperar. Não há como fazer com que essas milhões de fibras que ele perdeu se recupere e se regenere. Então, ali, nós temos no consultório condições de avaliar através de um exame chamado campo visual, né? É um equipamento que me permite detectar até bem no iniciozinho se ele está perdendo o campo, né? Então ele faz esse exame aí mostrando os dois olhos já com uma situação grave, né? Que representei através daquela simulação ali. Aí é somente para mostrar isso aí, foi uma brincadeira que eu criei, eu tenho vários desse tipo de simulação de exame de fundo de olho. Clicando ao meio, né, nós temos ali exatamente o que faz o exame de fundo de olho. Nessa simulação, a gente faz o exame de fundo de olho. Está lá o fundo do olho que nós, oftalmologistas, vemos. A parte mais esbranquiçada já é sinal de um defeito glaucomatoso grave. Isto aí é que nós temos que estar perseguindo em todos os pacientes glaucomatosos, observando muito bem como é que essa área pálida central se está progredindo, aumentando, e em função disso determinamos o tipo de tratamento adequado para conter a evolução desta doença. Tem certas situações, por exemplo, na hipertensão, que muitos pacientes sentem a chamada cefaleia posterior, às vezes precocemente. Vai fazer a avaliação da pressão e vê que está 14,80, tá 15 de pressão máxima. E eles, então, já sabem que quando sentem um pouquinho de cefaleia, vai lá e mede e confere. Esse conhecimento pode se estender também para o glaucomatoso, na fase inicial? Na verdade, como eu disse, normalmente o glaucoma evolui sem quase nenhum comprometimento. As únicas coisas que às vezes os pacientes nos procuram no consultório é realmente ter uma discreta dor sobre as sobrancelhas. Eles vêm nos procurando. Doutor, eu vivo com uma dor aqui nessa região. Isso pode ser sinal. Outro sinal, à noite, principalmente dirigindo, como essa hipertensão ocular leva à formação de um pequeno edema da córnea, essa presença do edema pode provocar halos coloridos em torno de lâmpadas. Um paciente que diz, gozado, eu dirijo à noite e vejo uns halos coloridos em torno de lâmpada. Corre logo, porque pode ser um aumento da pressão que está provocando isso. Agora, afora essas duas situações, pode ser que um ou outro paciente sinta realmente uma sensação de cefaleia, sim. Pode. Mas eu vou chegar daqui a pouquinho a uma situação ainda mais grave, que é o glaucoma agudo. Esse eu vou já falar daqui a pouquinho. Mas o exame padrão em oftalmologia, que todo mundo deve, e normalmente nos consultórios são feitos de rotina, é a tonometria. É esse exame com esse equipamento de Goldmann, é o chamado tonômetro de Goldmann. Tem que se pingar uma gotinha de anestésico e tocar no olho com essa pecinha plástica, e ali embaixo tem uma espécie de uma balança. E simplesmente o Goldmann falou, e é uma verdade, a toda ação corresponde uma reação. Quando você toca com aquilo no olho, aquela peça
é devolvida. E quando ela é devolvida, você mede. Ali tem um anelzinho que você gira e mede 10 milímetros, 11 milímetros, 15 milímetros de mercúrio, que é, então, a medida da pressão ocular, da dureza do globo ocular. Normalmente, a gente estabeleceu como entre 10 a 20 milímetros de mercúrio a pressão ocular. Mas esse número assim, absoluto, às vezes, próximo, não é muito significativo. Por quê que eu coloquei ali? Isso não é o bastante. Por exemplo, numa família onde existem casos de glaucoma, e o glaucoma é genético, é transmissível, tem um fator hereditário, você tem que aumentar a atenção medindo a espessura da córnea, porque o tonômetro de Goldman ele depende, portanto, de uma maior ou menor flexibilidade da córnea. Então, se essa córnea for muito fina, ela vai dar uma leitura falsa. Se for muito rígida, também vai falsear. Então, é importante a gente, nesses pacientes, vamos dizer, mais suspeitos, sabemos qual é a espessura da córnea. 520 micra é a média de toda a população, mas tem pessoas que têm 400 micra. Isso aí falseia totalmente, você fica medindo. Mas sua córnea está uma beleza. Não tem nada de beleza. Aliás, tinha um médico argentino que ele escreveu um livro já há 40 anos atrás, e ele dizia, se diz muito que existem glaucomas de pressão baixa, ou seja, um paciente que a gente tira a pressão e diz, pô, sua pressão está 10, está uma maravilha, e a pessoa está desenvolvendo glaucoma. O Sampaolesi já era um gênio quando ele dizia, não existem glaucomas de pressão baixa, o que existem é glaucomas mal diagnosticados. Nós ainda não tínhamos ideia, naquele momento, há 40 anos atrás, como temos hoje, que esses pacientes provavelmente tinham a espessura da córnea mais fina que o normal, e a leitura dava normal. O normal, então, se catalogava como glaucoma de pressão baixa. Quando veio o boom das cirurgias refrativas, do excimer laser, que nós começamos a medir a córnea de todo o candidato, poxa, esse paciente só tem 400 micra, não pode nem operar. E aí temos que tomar cuidado. Também, às vezes, temos que fazer uma prova chamada, voltando atrás, de sobrecarga hídrica. O que é isso? Antigamente, quando a gente tinha suspeita de pacientes com glaucoma, a gente deixava esse paciente internado no hospital durante 24 horas. Como faz o Holter para ver a pressão arterial? Nós ficávamos submetendo esse paciente a tomadas de pressão por 24 horas. Né? Isso não tem como, na prática, querer fazer isso. Imaginas hoje pegar um paciente e ficar com ele 24 horas tomando a pressão de hora em hora para ver se ao longo do dia qual é a pressão, o pique de pressão. Então nós provocamos, em questão de 40 minutos, manda ele beber 1 litro d'água, tira a pressão base antes de tomar água, com 15 minutos, com 30 minutos, com 45 minutos. Se ele tiver tendência, a pressão vai subir nesse período. Isso é fundamental hoje para a gente poder monitorizar melhor os pacientes que possam desenvolver o glaucoma. E, finalmente, a gonioscopia é um exame exatamente para a gente poder ver aquele tal ângulo por onde o humor aquoso é drenado, para saber se aquele ângulo é aberto ou é um glaucoma que tende a provocar uma situação de glaucoma agudo. E o que é, afinal, essa situação de glaucoma agudo? Naquele slide lá da esquerda, nós estamos vendo em azul que o ângulo da câmara anterior aberto permite a drenagem tranquila e fácil do humor aquoso. Já à direita, por vezes, a íris tem uma inserção defeituosa e reduz a abertura desse ângulo. Então, isso é uma situação que predispõe um paciente portador dessa anomalia a desenvolver subitamente do nada uma crise de hipertensão que pode chegar a 60, 70. E aí, o que acontece? Um paciente em crise, eu quando trabalhava na emergência do Souza Aguiar, há muitos anos atrás, uma paciente chegou, vômitos
náuseas, uma dor de cabeça violenta, olhos vermelhos, e todo mundo imaginou que ela tivesse com uma crise renal ou uma crise biliar. E, no entanto, era uma crise de hipertensão ocular. Infelizmente, em muitos hospitais não existem oftalmologistas de plantão, isso passa desapercebido. E a crise de glaucoma agudo falseia os sintomas, ou não é que falseia, acontece em paralelo com o que acontece numa crise renal. E essa pressão ocular ela tem que ser tratada de imediato. E com o quê? Usando colírio de pilocarpina, pinga-se exatamente para fechar a pupila, produzir a miose, porque aí a íris se distende e abre aquele ângulo que está fechado a um ponto, e administrar, hoje não precisa de manitol, a cetazolamida, né, o Diamox, 250 miligramas, 2 comprimidos daquilo, em geral, se for tomar essa providência de imediato, reverte uma crise de glaucoma. Se vai deixando, aquilo ali começa a dar uma inflamação, aí o processo inflamatório acaba por obstruir de vez, e aí tem que ser operada de imediata, porque um paciente em crise de glaucoma agudo, se não for feito o tratamento para reverter esse quadro, em 48 horas está cego. Em 48 horas, esse nível de pressão liquida com aquele nervo óptico. Muito curto o tempo, né? Muito curto. Imagine se, por exemplo, você está num grupo, numa viagem. Isso. Não tem um instrumental que você tem no consultório. Isso. Como é que se vai avaliar? A palpação permite identificar o aumento da pressão? Permite. Mas se permite, tem que fazer a medicação adequada de imediato, né? Isso. E aí, quando os pacientes têm essa anomalia, de modo geral, se ele vive num grande centro, né, que tem um atendimento de imediato, a gente pode lidar com isso usando pilocarpina nesses pacientes. De modo geral, isso afasta a possibilidade de uma crise. Mas se ele mora no interior, não tem atendimento de imediato, aí é preferível fazer um laser naquela região. A gente simplesmente cria uma iridotomia, né, a laser, e isso facilita o escoamento para evitar a crise aguda de glaucoma. Isso é importante. Isso pode ser nos 2 olhos. Nos 2 olhos. Olho em também. geral, e pode ser unilateral. Ou não? Em geral é bilateral. Em geral. E quando o indivíduo tem uma crise num olho, trate logo o outro também. Se fez laser, faz logo nos 2, não fique esperando. Ah, não, mas esse talvez não acometa. Bom, glaucoma. O glaucoma ocorre em 4% da população acima dos 40 anos. Né? Em geral, pode acontecer também em pessoas mais jovens, com 30, 20 anos. Eu conheço várias pessoas com idade de 20, 30 anos, porque na família são vários glaucomatosos e, portanto, aumenta as chances deles desenvolverem glaucoma. Existe, inclusive, glaucoma na forma congênita. Crianças que já nascem com glaucoma. E quais são as características que chamam a atenção do pediatra, do neonatologista, do obstetra? Essas crianças normalmente nascem com os olhos um pouco maior do que o normal, é a chamada buftalmia, parece o olho assim, em proptose de um animal, né? Aquele olho meio saltado do sapo, né? E lacrimejando. Um olho de uma criança que nasce chorando, lacrimejando, ou é porque tem glaucoma congênito, ou então porque tem uma alteração em que o conduto da lágrima, né, não se abriu. Então chama-se epífora. E temos até 6 meses para reverter esse quadro de epífora. Isso é uma coisa relativamente simples. Mas não é epífora decorrente de uma oclusão do canalículo nasolacrimal, então é porque tem realmente, pode ter, melhor dizendo, vamos colocar o português, mas pode ter buftalmia e glaucoma. Tem caráter hereditário, portanto, em famílias onde pai, mãe, irmãos têm, toda aquela família tem que ser monitorizada. Tem que checar em qualquer idade, se na família houver casos.
Agora, pelo menos até os 40 anos, uma vez na vida, o indivíduo tem que fazer uma tomada de pressão intraocular. Depois dos 40, pelo menos anualmente ou a cada 2 anos, é fundamental que essa pessoa tenha também, tire essa pressão. Não é? Os exames periódicos, para quem tem na família, ou tem por qualquer motivo tendência ao glaucoma, é fundamental. O glaucoma, chamado glaucoma crônico simples, de ângulo aberto, ele é mais comum nas pessoas de raça negra, nos altos míopes, nos diabéticos. Os diabéticos estão mais propensos a desenvolver glaucoma do que nos não diabéticos. E outra coisa, isso é importantíssimo, quem usa muito corticoide, principalmente até o spray nasal, para quem tem problema de asma, bronquite, e usa aquelas bombinhas à base de corticoide, isso pode, com grandes chances, eclodir uma situação de glaucoma cortisônico. Em geral, esses glaucomas são extremamente refratários ao tratamento. Então fica aqui, vamos dizer assim, esse alerta, né, para tomarem muito cuidado. E uma pergunta. Uhum. E o corticoide usado, por exemplo, na pele? Também. Influencia? Influencia, exatamente. Então, veja só com a expansão, a dimensão do problema, né? Às vezes, eu não vejo tanto o corticoide via sistêmico. O via sistêmico, né, pessoas que tomam cortisona de maneira sistêmica, predispõe mais ao aparecimento de catarata cortisônica. Inclusive, ela tem uma morfologia especial que você já vê logo no consultório. É uma catarata subcapsular posterior. Você já olha, o senhor toma cortisona? Eu tomei, doutor, muito tempo, batata. Mas o glaucoma nem tanto. Mas a forma do glaucoma spray, né, spray, colírio, ou aquele pad à base de corticoide, esse sim pode produzir glaucoma, né? Os tratamentos, nós temos diversos tratamentos. O básico atualmente é o tratamento clínico, à base de uma série de colírios. Hoje a pilocarpina é até muito pouco usada, só em situações como um glaucoma agudo ou uma ou outra condição. A maioria hoje, nós temos uma quantidade de colírios, principalmente se usa muito o maleato de timolol, que é um beta-bloqueador, mas aí vai um cuidado. Este é um colírio, exatamente, que nós temos que tomar muito cuidado ao prescrevê-lo. Temos que saber se o paciente é portador de asma, se ele é portador de bronquite asmática, se ele já teve em algum momento facoanaflaxia, se já teve espasmo de glote. Não usar em hipótese nenhuma o timolol. Uma gota pode provocar um edema de glote fatal. É incrível. Então, é um alerta que a gente tem que fazer para todos os pacientes que vão usar um beta-bloqueador como o maleato de timolol. Fora essas condições, não. Ele é pacífico o seu uso. Mas nós temos hoje uma quantidade imensa, né, de medicamentos. Às vezes a gente tem que usar uma droga, às vezes tem que associar 2 drogas, às vezes 3 drogas. O problema de muitas drogas é que o paciente dificilmente ele tolera ficar a vida inteira usando aquilo. Aí nós podemos pensar no laser. Tem um laser que é o Selective Laser Trabeculoplasty, é um procedimento bastante tranquilo, sem grande complicação, feito no consultório, em que o laser atua exatamente na região da malha por onde escoa o muracoso. Então, ali naquela malha, o laser atua ampliando os espaços que permitem o escape do muracoso. Temos os stents, que também se usa, quase igual em termos de indicação ao do laser, e a trabeculectomia é, sem dúvida nenhuma, a cirurgia padrão até hoje. A trabeculectomia é um procedimento que podemos fazer ou isoladamente, só para tratar o glaucoma que não responde de maneira adequada ao uso dos colírios, e a pressão está subindo e está perdendo o campo visual. Então o oftalmologista tem que correr para tentar deter a progressão da doença.
E naqueles casos extremamente rebeldes, que não baixa a pressão está em 30, 35, já usou tudo, já fez até a trabeculectomia e a pressão não baixa, aí nós temos que usar um processo chamado ciclofotocoagulação destrutiva. Nós temos que destruir toda aquela rede de produção de humor aquoso, tem que travar lá na produção, já que nós não estamos conseguindo que esse excesso de humor aquoso se escoe pelo sistema trabecular. Mas tem como você controlar? Digamos, temos. Podemos fazer uma se destruir... Não, totalmente não é um problema. Mas você pode programar 150 graus, 30 graus, 45, para tentar reduzir de alguma maneira, sem dúvida nenhuma. Aí está o equipamento que a gente possui, que é um laser para tratamento do glaucoma. Isso é feito em consultório, algumas gotas do colírio, e você então também programa com ele se eu quero fazer só 180 graus, se eu quero só fazer 90 graus, eventualmente até 360 graus. A gente nunca faz de cara 360 graus, a gente faz um anel, sim, ou 90, ou 180, e a espera, acompanha. Em geral, só esse procedimento consegue resolver e libertar o paciente do uso daqueles colírios. Ele ali está sendo programado a quantidade de energia que eu quero usar, e ele atua de uma maneira realmente fantástica, porque ele elimina a necessidade de irmos até uma trabeculectomia, ou nos alivia a quantidade de colírios que o paciente está usando. Olha lá, lá está a região do trabéculo. Então, o laser, precisamos de colocar essa lente especial, que se chama gonioscópio, e ele tem uns prismas que permitem incidir a visualização daquela região, porque aquilo está escondido, eu não consigo direto ver aquela região. E aí você aplica o laser, vai aplicando ele dessa maneira. Nesse caso, 180 graus é uma boa quantia. Ele vai, então, rompendo fibras dessa malha, e essa malha que estava mais ou menos assim, à medida que você vai destruindo, ele vai alargando esses interstícios, fazendo vazar com maior rapidez o humor aquoso. Então, é mais ou menos isso, é uma representação, por sinal, muito interessante, né? Se soltam estruturas desse trabéculo que são eliminados, o organismo reabsorve rapidamente isso, e dessa maneira o humor aquoso agora vai conseguir ir rapidamente ser drenado para essa região. É isso aí. Isso é feito um procedimento em caráter ambulatorial. Ambulatorial. No próprio consultório, olha lá, agora, olha como é que o humor aquoso drena de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil, e é praticamente um nível de complicações quase que eu diria zero. Esse laser funciona exatamente atuando na região do trabeculado, naquela região do escoamento, ou totalmente, o que é raro, ou em parte dela, permitindo, portanto, ampliar a malha de escoamento desse humor aquoso. Quando eu for mostrar o vídeo do stent, eu vou aproveitar e mostrar que a maneira de atuar do laser ou do stent funciona de maneira muito similar. Aí é mostrando o stent. O tamanho dele vocês veem, comparando com uma moeda, ali está o stent visto de uma maneira de perfil, uma outra maneira, e ele colocado na ponta do dedo, a gente nem consegue enxergar de tão minúsculo. A gente consegue, assim, com muita dificuldade, perceber ali, no meio das... impressão digital ali. Impressão digital, está ele ali. Ele é muito pequeno. O próximo, então, ele é aplicado durante um procedimento, por favor. Nesta animação nós podemos ver aqui claramente
o local onde se forma, onde é produzido, secretado o humor aquoso, né, no chamado corpo ciliar, que fica por trás da íris. E esse aqui é o dispositivo que mede 360 micra de comprimento e que será aplicado no interior do olho. Ele é extremamente diminuto, como já mostrado nos diapositivos anteriores, e aqui repetido sobre uma pequena moeda. Então nós estamos vendo ali a íris, por sobre a íris nós temos a córnea e temos ali um recesso, um ângulo 360 graus, e é dentro desse recesso que nós vamos introduzir o stent. Mas para isso nós precisamos colocar esse gonioscópio, que vai nos permitir, através do microscópio, e o paciente sob anestesia local, a inserção de 1 ou 2 ou 3 desses stents. Isto vai facilitar sobremaneira que o humor aquoso possa vir lá da câmara posterior para a câmara anterior e ser drenado muito mais facilmente. Olha só, ele saindo ali através de 2 dos insertores. Ok. Agora, é lógico, eu falei da trabeculectomia, então a trabeculectomia ela passa a ser encarada quando todos esses recursos que nós já mostramos, o stent, mesmo a trabeculoplastia, a laser, então temos que partir mesmo para a trabeculectomia, que, vamos dizer, é uma maneira mais agressiva, mas é uma agressividade controlada. As pessoas às vezes se assustam. Poxa, mas é uma cirurgia agressiva? Sim, mas feita com anestesia local, o paciente tem alta no mesmo dia, mas o pós-operatório eu costumo dizer que é mais trabalhoso, porque tem que ser acompanhado para ver se o mecanismo de drenagem está sendo feito de maneira adequada. E é lógico, esse procedimento, sim, tem riscos pequenos. Isso tem que ser mostrado, falado ao paciente quais são esses riscos. Por exemplo, o mais simples dele é como você mexe numa região extremamente vascularizada, pode haver um sangramento na câmara anterior, pequeno ou grande, um ifema, como nós chamamos. Esse ifema pode perturbar a visão nos primeiros dias, mas logo, logo ele se reabsorve tranquilamente. Também pode haver, o que é muito raro, ao terminar, você, ao colocar uma manilha que é feita, né, cirurgicamente dentro do olho, de repente há um colapso da câmara anterior, vai quase todo o líquido. Então isso significa que o paciente tem que ficar em repouso e com o tempo, em questão de dias, essa câmara anterior vai se reformando, produzindo humor aquoso, ela volta ao normal. Uma complicação muito rara é o descolamento da coroide, uma complicação raríssima, mas pode acontecer. Aí o descolamento de coroide vai exigir repouso absoluto, às vezes por 1 mês. Com o tempo também há uma tendência desse descolamento ir se reajustando e corrige também. Infecção, graças a Deus, é raríssimo. São situações realmente que exigem uma conversa muito franca entre paciente e médico. O próximo, vejamos, sim, fazendo uma trabeculectomia, 80%, a estatística de modo geral mostra que em 80% dos casos operados, eles ficam livres dos colírios, pelo menos por 5 a 10 anos. Essa é mais ou menos a estatística mundial para explicar que ela não é válida para o resto da vida. Por quê? Porque com o tempo, aquele ladrão da caixa d'água que você criou, ele também vai acumulando uma série de detritos lá dentro, produzidos pela própria natureza, e pode obstruir. Então tem que se fazer, às vezes, um agulhamento, por exemplo, é um procedimento ambulatorial. Você enfia uma agulha, vai lá naquela manilha e descola aquilo tudo e volta a funcionar. A recuperação, a regeneração daquelas trabéculas destruídas não acontece? Não. Aquilo ali é liquidado pelo laser, né?
uns 15% ainda necessitam manter alguma indicação de colírio, né, tópico, e nessas estatísticas, 5% podem precisar de uma nova cirurgia em pouco tempo. Eu mesmo já tive caso de operar, tudo maravilhoso, daí há 3 anos precisou operar porque a pressão voltou a subir, voltou ao esquema de usar colírio, aí a gente faz uma nova trabeculectomia e às vezes se resolve plenamente. Degeneração macular. Essa é uma outra situação que hoje, com a população alcançando idades com patamares dos 80, 90 anos, infelizmente nós vamos vendo acontecer com mais e mais frequência. A degeneração macular, nós não sabemos exatamente o porquê que acontece. O que nós sabemos é que é um processo degenerativo, que nós falávamos de degeneração macular senil, mas nos Estados Unidos, pelo tal do politicamente inadequado, eles mudaram o nome. Então, hoje é Age-Related Macular Degeneration, ou seja, degeneração macular relacionada à idade. Não sei qual é essa idade, mas é relacionada à idade. O fato é que isso começa a produzir danos na mácula. E, ao produzir danos na mácula, esses pacientes, por favor, vai perdendo a visão central. Ali está do lado direito uma retina normal, com campo visual normal, diferentemente do campo visual que se perde no glaucoma, que é da periferia para o centro. Na degeneração macular, perde-se a visão exatamente central. Ela perde e se limita só à visão central. A periferia geralmente se mantém sem problema nenhum. E essa degeneração macular central ou senil, ou relacionada à idade, ela é decorrente da presença de vasos de neoformação por baixo da retina sensorial. E aí, próximo, com isto, nos Estados Unidos, hoje acometem mais de 15 milhões de pessoas acima dos 70 anos. Né? Vários fatores, em princípio, podem explicar o aparecimento. Hereditário? Sim, pode. Existem famílias onde essa doença é comum, muito comum. Alimentação. Já foram feitos alguns estudos, mas que não ficaram muito bem estabelecidos. Por exemplo, chegaram à conclusão que no sul da Itália, na Sicília, e em algumas regiões do Japão, principalmente ao sul, na região de Kobe, a degeneração macular relacionada à idade é muito rara. Por quê? São pacientes longevos. Na região da Sicília, se vai tranquilamente aos 100 anos, tranquilamente, e não se vê degeneração. Aí, será que é a questão da alimentação mais rica em peixes? Mesma coisa no Japão. Tóquio, há 50 anos atrás, não tinha, pelos estudos de colegas japoneses, eles não conheciam a degeneração macular senil. E, de repente, de 50 anos para cá, ela foi ficando cada vez mais comum em Tóquio. Aí surge, será que produtos industrializados, com uma série de substâncias como corantes, para manter o alimento, poderia, de alguma maneira, pode, ainda está tudo assim, sob suspeita. Né? Interrogação, né? O que pode produzir isso? Sem dúvida, o fumo. O cigarro está presente em tudo quanto é problema que provoca no corpo. O tabaco, sem dúvida, pode. O sol, realmente os raios ultravioleta, e hoje se suspeita que também um espectro da luz solar visível, que é a luz azul, também poderia estar coparticipando da evolução dessa degeneração. Então, o que a gente, em pacientes que começam com a degeneração macular, a gente aconselha? Melhorar a maneira de se alimentar, evitando comer muito carne vermelha, procurando comer mais peixes, ovos, onde a luteína é riquíssima, a gema
é riquíssima em luteína, aquilo ali, sem dúvida, é ótimo que pelo menos 3 vezes por semana o ovo participe da dieta alimentar. Antigamente se tinha medo do ovo, né? Dizendo que aumentava o colesterol e tal. Estudos publicados na Inglaterra desmoralizaram essa teoria. Pelo contrário, é muito importante a ingestão de ovo, a gema, legumes, né? Alcachofra, couve, tudo isso tem uma presença de uma série de elementos nutrientes que aparentemente contribuem para a preservação da mácula. Então, são pequenos conselhos, mas a degeneração macular vai à frente, vai avante. Ela depende não só do uso de antioxidantes. Hoje se discute muito, poxa, mas ficar inundando os pacientes com ômega 3, com selênio, com zinco, com magnésio. Mas nós temos em oftalmologia estudos sérios que corroboram que realmente esses suplementos, para aquelas pessoas que estão com degeneração macular, extremamente importantes para se conservar essa visão desses pacientes, né? Sem dúvida nenhuma. E a degeneração macular, na verdade, se divide em degeneração macular exudativa, úmida, e a degeneração macular seca. São duas formas bem distintas. A seca, ela vai evoluindo mais vagarosamente, e essa nós não temos realmente tratamento para essa forma. Por enquanto, não existe. Já na forma exudativa, onde aparecem vasos, neoformação, e é sobre esse substrato vascular é que se desenvolve a degeneração macular, nós hoje contamos com a possibilidade de fazer injeções intravítreas de substâncias chamadas anti-angiogênicas. É pena que o nosso tempo, já estou me estendendo demais, mas é tanta coisa que existe em torno disto que eu vou me abreviar dizendo que hoje nós fazemos, nos casos da degeneração macular exudativa, as injeções intravítreas. Normalmente, o protocolo manda fazer 3 injeções, uma a cada mês, uma vez, 30 dias depois, 60 dias depois. Em geral, em 80% dos casos, a resposta é realmente impressionante. Impressionante como isso melhora, aqueles vasos secam e, ao secar esses vasos na formação, o tecido retiniano continua fluindo, ou melhor, funcionando admiravelmente bem. Essa que é a nossa observação diária. A aplicação é feita, então, no grupo de neoformação. Isto, ela é feita dentro do vítreo. São chamadas injeções intravítreas. São feitas com anestesia local. Você simplesmente pega a seringa com uma agulha que perfura a esclera e injeta dentro do vítreo. E ela vai exatamente em cima desses vasos e seca esses vasos de neoformação. É incrível. Então eu ia contando uma história. Como é que se descobriu isto? Simplesmente em Boston, num hospital, no Wills Hospital de Boston, um oftalmologista um dia estava sem ter muito o que fazer no seu departamento e falou, vou tomar um cafezinho lá com os colegas da gastro. Chegou lá e perguntou, e aí, o que temos de novidade? E o colega lá comentou, não, nós estamos aqui agora pesquisando uma substância que poderá ser administrada no tratamento do tumor de cólon, de intestino. E que substância é essa? Ele falou, e qual é o princípio disso? Por que isso é aplicado? Porque nós sabemos que o câncer do cólon do intestino, as células cancerosas precisam de um substrato vascular para elas poderem se proliferar. Então nós agora estamos fazendo a administração dessa substância. Com isso, nós conseguimos acabar com esses vasos e produzir células. As células cancerosas praticamente morrem, acabam. Aí ele voltou para a oftalmologia, temos uma pesquisa em campo, vamos fazer, porque é a mesma coisa. No olho também existem os mesmos mecanismos.
né, muito parecidos, e conseguiu, deu certo, e é isso que a gente faz e está dando certo. É o que temos no momento nesse território. Um colega por nome Janquiel, ele foi Nobel de Medicina, creio que na década de 60, por ter feito os primeiros estudos sobre neoangiogênese. Uhum. Então ele aplicou, por exemplo, fragmentos de tumor benigno na córnea de coelho e de tumor de câncer na córnea oposta. O que aplicou o câncer na córnea oposta começou a fazer uma rede vascular, que o outro não fez. Então ele começou a estudar esse tema, né? Estudando os fatores que contribuem para o desenvolvimento do vaso na córnea. Isso aí, aplicado em mama, é perfeito. Quer dizer, agora, a substância aplicada em oftalmologia parece que tem digamos, um resultado também muito bom, né? Muito bom. Realmente é o que nós contamos em termos de tratamento da degeneração macular, e funciona realmente de uma maneira extremamente... eu posso falar, porque eu tenho uma irmã que teve, com 2 injeções, ela resolveu o problema dela no ano passado, ficou muito bem. Então, funciona muito bem mesmo. Então, isso aqui é apenas um teste que a gente pode fazer em alguns suspeitos de estar começando uma degeneração, essa chamada tela de Andler. Eu simplesmente peço ao paciente para que olhe no centro, no pontinho preto, e se ele me diz, não, eu estou vendo todos os quadradinhos com as suas linhas bem regulares. O que significa? Que a mácula está ilesa, está perfeita, mas se ele diz, doutor, eu estou vendo as linhas todas tortas e a parte central está meio escura, isso aí já significa que a doença já está em marcha. Então nós temos que avançar. Eu tenho alguns pacientes que eu dou de presente esse material, quando eu vejo, olha, tem aí umas alterações, ainda são muito, muito discretas, mas só leva para casa e vai testando. Se o senhor perceber que uma reta deixou de ser uma reta, está na hora. Davi? Então é isso que acontece com a doença. Ela vai realmente... a paciente vai perdendo a sua visão central. Vai aparecendo essa mancha escura central e aumentando, e para também por aí. Ela não vai crescendo, atingindo a parte de campo periférico. Ela fica só na parte central. Finalmente, nós entramos na doença chamada catarata, né? A catarata é a causa número 1 de cegueira no mundo inteiro. Mas é uma cegueira reversível, né? O paciente pode ficar com catarata, ficar cego. Isso nós vamos tratar na outra palestra que nós vamos poder desenvolver depois, mostrando como é que a catarata é tratada e, eventualmente, como ela pode ser evitada. Então, ela é a causa número 1 de cegueira no mundo inteiro, é reversível, mas é muito comum, ou é mais comum em pacientes acima de 70 anos. Ou seja, a humanidade, se vivesse 100 anos, ninguém escapava, porque é uma doença degenerativa do cristalino, e a tendência é o cristalino ir se opacificando, ele vai se esclerosando e a visão vai piorando. Então eu vejo muitas vezes pessoas dizendo, poxa, nós temos condições hoje de viver até os 120 anos. Talvez tenhamos, mas a depender do olho, todo mundo vai ser operado de catarata, né, para eliminar esse problema e poder viver bem até os 120 anos. Como é degenerativo, quanto mais se vive, mais estamos propensos a desenvolver a catarata. Sem dúvida, sem dúvida. Elderson, eu tenho a impressão que, dentro daquilo que eu me dispus a abordar, acho que conseguimos mostrar, tem muito mais coisas. A oftalmologia é um mundo de doenças, é um mundo de alterações, e nós estamos cada vez mais dependentes da visão para tudo, né? Eu costumo dizer, não é defendendo a minha área de oftalmologista, eu acho que eu posso perder o paladar, posso perder o tato, posso perder
mas não gostaria de perder a audição, mas a visão seria realmente algo extremamente complicado, né? Extremamente complicado. Então a gente tem que tomar todos os cuidados que pudermos no sentido de manter esse dom tão importante enquanto Deus nos permitir estar por aqui. Eu te agradeço muito essa oportunidade e quantas outras precisarem, podem contar comigo. Nós que agradecemos a sua brilhante participação. Você é um colega, um oftalmologista brilhante. E trouxe para nós aqui uma panorâmica das questões mais importantes da oftalmologia, creio, mais comuns e mais importantes. Então, aqueles colegas que tiveram oportunidade de receber todas as informações, por gentileza, não guardem para si, passem para os outros colegas que não assistiram e até para seus pacientes, use essas informações para enriquecer as pessoas, não precisam ser exatamente médicos, mas que possam se beneficiar com as informações que nós tivemos hoje nessa brilhante apresentação do nosso querido professor Miguel Padilha. Ele é um oftalmologista muito experiente, trouxe técnicas novas para o Brasil, tem um trânsito internacional muito bom e creio que nos brindou com esse cenário da oftalmologia que, digamos, traz assuntos mais comuns e também diria assim mais importantes. A todos vocês, nosso muito obrigado aí pela atenção e, por favor, compartilhem essa aula.